São 8h12. Doutor André Augusto Pinto, agora sim, conosco. Ele que é cirurgião geral e bariátrico. Doutor André, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto Barbeiro. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor André, nós estamos sempre procurando dar informações às pessoas para que a vida das pessoas melhorem. Há algumas doenças que são chamadas silenciosas. Geralmente pressão alta, diabetes e outras que a gente tem trazido pessoas para explicar aqui. Mas há também doenças relativas ao aparelho digestivo, principalmente do intestino, que também são silenciosas? Sim. Existem algumas doenças que podem aparecer em alguns momentos da vida. Então, a gente estava falando das doenças inflamatórias intestinais, que são umas doenças autoimunes que podem aparecer entre os 14 e 24 anos ou nos extremos da idade. Crianças e idosos, e começam, Heródoto, com um quadro de diarreia crônica, dor abdominal, isso vai persistindo durante o tempo, você acha que é alguma coisa que comeu e vai deixando, e esses quadros podem piorar, e esses quadros são autoimunes, são doenças crônicas que ainda não tem uma identificação precisa, mas causam uma inflamação no intestino, isso pode ser crônico e piorar com o tempo. Doutor André, há prevenção para isso ou não? Não, é uma doença autoimune, tem características genéticas, ocorrem tanto em homens quanto mulheres. É claro que se você tomar um pouco mais de cuidado com a alimentação, os alimentos ultraprocessados, como a gente estava ouvindo falar agora há pouco, as gorduras, os carboidratos em excesso, carne vermelhas em excesso, você pode diminuir um pouco. Mas ela pode acontecer em qualquer momento da vida, principalmente nesses pacientes que têm uma característica genética. Pergunta de lei, doutor André. Essa doença é chamada doença de Crohn ou não? São duas doenças inflamatórias intestinais. Uma é a doença de Crohn e outra a retocolite ulcerativa. São doenças irmãs, são doenças muito parecidas. A doença de Crohn pode afetar todo o aparelho digestivo, desde a boca até o ânus. E a retocolite pega mais o final do intestino grosso e o reto. São as doenças iguais, só que as localizações são um pouco diferentes. Compreendo. Então, esse cuidado as pessoas podem ter com o quê? Exame laboratorial, técnicas de imagem, como é que é isso? O principal exame diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, primeiro é clínico. Aquelas pessoas que começam com dor abdominal, alteração do hábito intestinal, diarreia crônica, às vezes sangue nas fezes. Esse é o diagnóstico principal clínico, e o diagnóstico de imagem é feito através da endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, porque além de dar diagnóstico, consegue fazer uma biópsia dessas lesões. E é importante também, Heródoto, a gente avisar que esses sintomas podem ser comuns a várias doenças do aparelho digestivo. E isso faz com que você tenha que descartar, além de uma doença inflamatória intestinal, um tumor de cólon, outras doenças que podem ter sintomas muito parecidos, que é principalmente dor abdominal, diarreia, distensão abdominal, anemia, e isso pode variar de pessoa para pessoa. Doutor André, isso pode evoluir para quê? Para que situação? Essa inflamação, Heródoto, pode ficar tão grave que a pessoa pode ter um sangramento muito importante, então graus importantes de anemia e desnutrição, que a parede do intestino fica tão inflamada que não absorve os alimentos, e principalmente na doença de Crohn, que causa lesões e pode causar perfurações do aparelho digestivo, e aí você vai ter que fazer uma cirurgia, porque principalmente no intestino delgado, que é o intestino fino, essas perfurações fazem com que você leve uma catástrofe abdominal. É muito grave essa doença. André, uma pessoa leiga, ela pode verificar se porventura nas suas fezes tem sangue? Olha, se o sangue for macroscópico, depois da evacuação, você pode perceber que tem algumas fezes com sangue misturado nas fezes, ou então sangue antes ou depois da evacuação. Depois das fezes, você pode ver que tem algum sangue espalhado no vaso. Agora, se esse sangue estiver misturado nas fezes em pequena quantidade, ele é imperceptível. Aí você precisa fazer um exame que é um exame de fezes com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Perfeitamente. Doutor André, muito obrigado aqui pela sua explicação. Muito grato. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico.
Está falando aí a respeito, então, de duas doenças que precisam ser analisadas, inflamações, então, essas importantes, e a evolução das doenças, como ele acabou de explicar aqui para a gente.